Bom dia, gentes. Vamos para a nossa leitura de hoje, Lucas capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenham medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidão vinham para ouvi-lo e para serem curada das suas doenças. Mas Jesus retirava para lugar solitário e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura
até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, o seu pecado está perdoado. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheio de temor, dizendo: Hoje viemos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas, mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma fação, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado acerca de jejum. E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas verão o dia quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupas velhas. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe o vinho novo em vasilhas do couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Essa é a palavra de Lucas, capítulo 5, gente. Vamos para um salmo. Eu vou ler um trechinho de Salmo 119, porque ele é bem grande, não vou ler todos. Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos
irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos, então não ficará decepcionado. Ao contrário, ao considerar todos os teus mandamentos, eu te louvarei de todo o coração. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Palavra do Senhor, graças a Deus.